programa O Madicaval 50 Anos, e dentro deste programa temos nosso quadro Memória em Foco. E hoje nós temos aqui a agradabilíssima presença... Pastor Marcos Enéas. Gente, mais conhecido como Pro. É pros íntimos, é pros íntimos. Os últimos de 4 anos de sala de aula. Não menos, nada menos do que isso, por favor. Hoje a gente vai começar com algumas perguntas para o pastor Enéas. Pastor, professor, presidente da Madicaval. E pastor Enéas, qual foi o período da sua liderança? Mais ou menos, tentando puxar na memória. A paz do Senhor, irmãs, e a você que está aí nos vendo. O período, ele foi pouco, mas bastante intenso. Foi do ano 2000, né, que eu vim de uma gestão já do saudoso pastor Isaías, né, que me delega também essa oportunidade. E até 2003, onde acabo deixando a Madicaval e passando esta gestão também. Entendi. E nesse período, você lembra mais ou menos a equipe que trabalhava com você? Olha, como realmente... que funcionava, por exemplo, tinha vice, regente, secretários, como que funcionava? Lembro, não, a equipe é muito grande. O Madicaval é uma união que demanda muita gente com o mesmo ideal, com o mesmo ímpeto. A Madicaval sempre houve a necessidade de ter muitas pessoas agregadas para acontecer. Eu quero ressaltar o apoio do pastor presidente, das lideranças locais das igrejas, que sem essas lideranças, sem os pastores locais e o pastor presidente, nada seria viável, né? Mas junto, mais próximo, lógico, tive como vice, na época era presbítero, Algimar, na época era o diácono Jeremias Cairo, e eu também era presbítero na época, mas junto conosco tinha uma grande equipe. Mas eu ressalto, quero fazer menção do nome do Eli, que era maestro, e do Márcio, que também era um maestro. Eles além de regerem, né, eles compunham também. E a Rosângela Dutra, da Brumado de Minas, também estava sempre conosco nesse trabalho itinerante de ensaios. Que era bem importante, até hoje, né? Quando se fala de hinos, ela fala, vai ter ensaio geral, vai juntar todo mundo. Talvez, na época, pela falta do celular, né, a comunicação não era tão intensa, tão dinâmica quanto temos hoje, nós íamos em loco, dividimos em regionais e íamos em loco. Né, e eu tinha um Fusquinha, né, a gente ia, né, com Fusquinha mesmo, né, mas sempre muito bom e sempre muito bem recepcionado. Nós íamos ensaiar os grupos, né, as mocidades na região. Então, era difícil disponibilizar todo mundo para estar aqui. Então, nós sempre tinha dificuldade, eu não vou, é sede, né? Isso aí, desde que o mundo gira, acontece, tá? Estou percebendo, já faz 50 anos. Desde que o mundo gira, não muda. Então, nós íamos lá até para quebrar este gelo, né? E olha, e fomos vitoriosos nisso, viu? Existia uma integração muito grande. E naquela época, um fato que te marcou, que até hoje você lembra e às vezes traz sentimentos que você viveu aquilo e talvez frutos que venha a trazer através dessa experiência. Como que foi? Conta pra gente. Olha, sempre a Madicaval teve um grupo de louvor, um grupo de músicos muito
muito profissionais, muito dedicados, sempre houve. Nós temos acompanhado ano após ano e sempre o grupo musical sempre foi muito valoroso. Mas o que eu estava puxando a memória, eu me recordo que isso não era incomum, era até muito comum. Mas eu quero destacar um ensaio que tivemos no final da Zona Leste, uma das nossas congregações. Quem pastoreava lá era o pastor Lino. E, puxa vida, infelizmente não me recordo o local da igreja, mas era na Zona Leste. E nós começamos, já chegou todo mundo? Vamos orar para iniciar o nosso ensaio. Começamos a orar, de pé. Daqui a pouco um cai de joelho orando, outro cai de joelho orando. E começa uma comoção geral, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Voltamos para casa, sem ensaio, mas cheio da glória de Deus. Glória a Deus. Não me Às esqueça. vezes a gente está indo fazer uma coisa com um intuito, mas quando chega lá Deus muda tudo e o que era para ser um ensaio se tornou um culto. Sim, O importante tendo a presença do Senhor. verdade. Mesmo sendo com o intuito de chegar lá e só ter um ensaio. Que às vezes na nossa cabeça, né, de jovem, a gente pensa, vou para a igreja porque tem ensaio, mas às vezes não é o propósito do Senhor, não é aquilo que o Senhor... Exatamente. E é tão bom quando nós estamos na dependência dEle. É muito importante quando nós estamos sensíveis à ação dEle. Sim. E naquela época, qual foi o seu maior desafio? Ou às vezes nem só o seu, de quem te apoiava, de quem estava te ajudando, o maior desafio da época? Olha, eu acho que o maior desafio de toda a ação humana, comunitária, é comunicação. É um problema que eu acho que ainda há nos nossos dias, né? Um problema de comunicação, eu não digo nem de comunicação, de termos desencontros ou termos conflitos. Não é este. É exatamente, se você precisa se comunicar com um grupo, ou não chegamos na época de mandarmos uma pomba como mensageiro, né? Mas era assim, tinha que ir por orelhão e ver se conseguia um telefone de alguém, né? Então, essa era a dificuldade, mas olha, nada que não fizéssemos com muito prazer. O importante é isso, né? O importante é que no meio das dificuldades a gente vai dando glória, vai passando as dificuldades. Verdade, era muito gostoso. E você lembra um hino que na época talvez marcou? São muitos hinos, né? E eles acabam indo e vindo, né? Mas eu me recordo de um que falava assim, quando eu atravessar o mar da Galileia, um hino de vitória eu irei cantar. O instrumental desse hino é lindo. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Esse é um deles. E esse hino foi os músicos que na época escreveram ou não? Não, era um louvor já conhecido, né? Mas com um arranjo próprio, né? Com a parte de metais, de cordas própria. Muito bom, muito bom. A gente sabe que eram tempos diferentes, tudo bem que a gente fala, 2000 faz pouco tempo, mas olhando mesmo todas as evoluções, todas as coisas que aconteceram, precisava ter atividades com a mocidade naquela época, assim como é necessário hoje. E como que era antigamente? Hoje a gente tem celular, hoje a gente pode mandar às vezes alguma coisa, ou pode marcar um cinema com todo mundo dentro da igreja. Antigamente, nessa época, como que funcionavam as atividades com a mocidade? Então, realmente a comunicação tinha essas dificuldades, mas nada que nos impedisse de estarmos juntos. E as nossas reuniões de confraternização, lógico, crente come, né? Então, sempre tem comida. Não bebe, mas o que come, Isso né? fala, imagina. Então, mas principalmente
gostávamos muito de termos ajuntamentos para desfile e culto ao ar livre. Gostávamos muito da urgência da anunciação da graça de Deus. Era muito bom. Era uma coisa muito necessária que às vezes hoje a gente acaba ficando só dentro da igreja, só às vezes ensaios, se preocupando com muitos eventos e às vezes acaba se esquecendo também que a parte importante é a gente anunciar, é a gente falar, às vezes cantar. Porque às vezes o que a pessoa está precisando não é nem uma oração, um abraço, às vezes um louvor já fala com ela de uma forma diferente. Eu quero até ressaltar, e isso foi importante ontem, hoje e será sempre. Louvores cristocêntricos, porque eventualmente o único meio de alcançarmos uma alma é com o louvor. É o que toca, né, às vezes a pessoa. Verdade. Às vezes a letra de um hino é onde vem emocionar, é onde às vezes ela vem se encontrar de uma forma mais perto, ou ela vem se sentir dentro daquele hino, uma situação que a pessoa está vivendo. Então é muito bom a gente relembrar e às vezes tomar como lição para trazer para hoje também. Como também é importante sair, também é importante, por mais que hoje a gente tenha aquelas proibições de não poder ter culto ao livre, os instrumentos, mas o que a gente puder fazer dentro de hoje, dentro das regras de hoje, que a gente possa fazer... Esse novo normal, exatamente, nesse novo normal que a gente está vivendo. Esse ano o Mar de Cavalo está sendo um pouquinho diferente, no meio de uma pandemia, vai acontecer os 50 anos da Mar de Cavalo no meio de uma pandemia mundial, onde, por mais que as escrituras falavam que a gente ia passar, a gente não imaginava que ia ser tão rápido. Então, neste momento, a gente imaginava que ia ser mais para frente. Então, está sendo uma de cavalo atípica, onde a gente vai ter que aprender de algumas formas novas e também ouvindo e pegando experiências com os antigos presidentes que nos passam coisas tão importantes para a gente hoje. Então, é isso. A gente agradece, Pastor Enéas, pela sua presença. É uma honra para nós ouvir e aprender com o Senhor mais um pouquinho, né, gente? Com certeza. E aqui, já encerrou as perguntas, mas eu vou aqui naquela, nem é surpresa, mas não dava a impressão que o Fusca era maior naquele tempo? Eu tenho certeza. Cabia pelo menos 16 Aliás, pessoas eu tenho duas sentadas. histórias com Fusca. Eu acho que Fusca era um carro Eu tenho da época. certeza que na longanimidade de Deus, Pelo menos Porque 16 7 pessoas sentadas dava. Cabia tranquilo. tranquilo. eu acredito que o Fusca ele tinha mais ou menos o tamanho de uma van dos dias de hoje. E- Ou as pessoas eram mais magrinhas, né? Não vamos entrar nesse Tem essa assunto. questão. Eu acredito que o Senhor via que a vontade de estar era tão grande que ele fazia o milagre acontecer, Mas porque na metragem possível, mas estavam lá. sim, Entravam e saíam, seguros. sim. Né? E é muito bom saber que, de alguma forma, o Senhor deu parte da sua vida para uma geração e hoje aplica para a mesma de uma forma diferente. Porque o Senhor lhe deu como uma juventude na parte do cântico por tempo, mas hoje também lhe dá com a mesma juventude ensinando outras coisas que se complementam, né? E é muito bom ouvir, porque se o Senhor não desistiu, como diz, é para nossa inspiração. A gente continua porque sabe que também teve pedradas aí, teve dificuldades, mas chegou até aqui. Sim. Com a boa mão do Senhor aqui está. Muito obrigada por aceitar estar com a gente no Memória em Foco. Obrigado pela memória. E muito obrigada, né, pela disponibilidade, né, do seu tempo, né? A gente sabe que o tempo é curtinho. A gente não vai contar muito da agenda do Enéas, que é cumprida, né? Também não vamos estar fazendo a propaganda. Mas, Enéas, Deus abençoe a sua vida. Eu acho que a gente pode aqui também agradecer em nome dos jovens que fizeram parte aí da sua liderança naquela época, né? Pelo teu trabalho, pelo teu tempo de dedicação. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero fazer um agradecimento à irmã Viviane, que tivemos caminhando juntos. Você me chama de professor, mas aprendi muito com você em sua espiritualidade.
professora, trocar experiência. Carol, Vivi, vocês sempre foram meninas para mim. Louvo a Deus por ter experimentado e visto o crescimento de vocês, o amadurecimento de vocês, e sempre servindo a esse Deus com o mesmo dinamismo. A você que nos ouve, uma vez perguntaram para Jesus: onde devemos adorar? Em Gerizim ou Jerusalém? Jesus, sabendo que Gerizim estava destruída, mas o povo ainda ia louvar. Jerusalém, cidade super moderna para a época, e era questionante. Era como se estivéssemos perguntando no dia de hoje: qual louvor é melhor, o de ontem ou o de hoje, com tantos modernismos? Jesus falou assim: nem de ontem, nem de hoje, nem Gerizim, nem Jerusalém. O mais importante é que adoremos em espírito e em verdade. Uma de cavalo: adore a Deus em espírito e verdade.